Isabela estava deitada naquela caixa branca e o marido dela, Felipe, estava de pé ao meu lado e não chorou uma única lágrima. Não tremeu, não pediu para sair, não colocou a mão no ombro dela pela última vez. Apenas ficou em pé, o rosto vazio, observando, como quem assiste um programa de televisão que não o interessa muito. Aquele silêncio foi a primeira coisa que matou algo dentro de mim. Meu nome é Roberto Silva, tenho 47 anos e passei uma vida inteira construindo um negócio que agora você está prestes a entender que foi a coisa mais importante que eu nunca deveria ter deixado sair das minhas mãos. Isabela morreu numa quarta-feira. A causa oficial foi um aneurisma, uma coisa que ninguém viu chegando. Rápido, disseram os médicos, sem sofrimento. Como se isso ajudasse em alguma coisa. Ela tinha 28 anos. Acabava de completar 3 anos de casamento com Felipe. Eu a criei sozinho, depois que a mãe dela faleceu quando Isabela tinha apenas 5 anos. Passamos 23 anos juntos, só nós dois. E eu aprendi a ler o seu silêncio, a entender os seus medos, a conhecer cada pausa antes de ela falar algo importante. Então Felipe apareceu. Ele era bonito, educado, tinha um bom emprego no escritório de advocacia. Isabela se apaixonou. E eu, sendo pai, fiz aquilo que pais fazem: fingir estar feliz enquanto o coração grita que algo não está certo. Mas calar é mais fácil do que discutir com sua filha. No funeral, eu estava tão destruído que não conseguia pensar em nada, além do fato de que eu nunca ia ouvir aquele riso dela novamente. E Felipe estava de pé e não chorava. 3 dias depois, ele veio até mim. Roberto, ele disse, com a voz calma daquele jeito que homem calmo fala quando quer parecer sensível. Eu sei que isso é difícil, mas o seu negócio de importação precisa de alguém no comando. Isabela gostaria que a gente cuidasse disso junto. Que tal eu tomar conta? Você está muito destruído agora. Deixa comigo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito que a minha empresa era a única coisa que ainda me conectava com Isabela, porque ela cresceu dentro daquela sala de escritório, ajudando seu pai, aprendendo números, dormindo em cima de papéis, enquanto eu trabalhava à noite. Mas eu estava em luto, e luto faz gente burra. Então eu disse sim. Assinei os papéis 1 semana depois. Felipe apresentou tudo com cuidado. Documentos bem organizados, uma procuração que dava a ele controle total do dia a dia. Eu mal li. Estava tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar de pé enquanto meu corpo inteiro queria desabar. Felipe foi muito gentil sobre tudo isso, muito atencioso. Vinha me visitar, me perguntava como eu estava, trazia comida que dizia que Isabela gostava, como se comida que minha filha gostava pudesse fazer diferença agora. Eu acreditei que ele amava minha filha. 2 meses depois, minha filha mais velha, Beatriz, voltou de Portugal. Ela tinha ido para lá fazia 1 ano, trabalhando como jornalista, fazendo a vida dela longe de São Paulo. Beatriz sempre foi diferente de Isabela. Onde Isabela era delicada,
Beatriz era cortante, onde Isabela acreditava nas pessoas, Beatriz questionava. No primeiro almoço que fizemos os três, ela olhou para mim e perguntou: Pai, você deu o negócio pro Felipe? Sim, filha. Ela teria gostado. Beatriz colocou a garfo no prato lentamente. Quando foi a última vez que você falou com Isabela antes dela morrer? Não lembro. Uma semana antes. Talvez. E ela estava bem? Pai, ela estava bem? Feliz? Eu não respondi, porque a verdade era que eu tinha notado que Isabela tinha emagrecido nos últimos meses, que ela falava menos, que aquele riso tinha ficado mais raro. Mas atribuí aquele tipo de coisa que a gente atribui: cansaço, rotina, casamento. Beatriz sabia que eu não tinha respondido. Nos dias seguintes, ela começou a fazer perguntas. Quantas vezes Felipe foi para o escritório antes de Isabela morrer? Quantas vezes ela reclamou dele para você? Você conhece os amigos dele? Alguém mais da família tinha contato direto com a Isabela naqueles últimos meses? As perguntas dela começaram a me incomodar, porque, pensando bem, Felipe tinha vindo sozinho para muitos almoços. Isabela tinha começado a fazer desculpas. E eu, ocupado demais com minha empresa, nunca realmente pressionei. Na terceira semana, Beatriz veio até mim com o celular na mão. Pai, ela disse, e o tom de voz dela era daquele jeito que você só ouve quando sua filha descobriu algo que a vai mudar para sempre. Eu preciso que você me diga a verdade sobre tudo, porque Felipe, ele não é quem você acha que é. Beatriz tinha anotações num caderno. Anotações sobre Felipe, números de telefone, que ela tinha conseguido de uma amiga que trabalhava numa operadora. Registros de transferências bancárias, screenshots de conversas de WhatsApp que ela tinha pedido para a amiga de Isabela passar. Senta aqui, pai, ela disse abrindo o laptop. A gente precisa conversar sobre seguro de vida. Isabela tinha um seguro de vida, eu disse. A gente fez quando ela casou. Quanto? Não lembro. Uns 400 mil reais. Beatriz virou a tela do laptop para mim. Felipe mudou o beneficiário dessa apólice 2 vezes no último ano. A primeira vez, tirou você como único beneficiário e colocou ele como o principal. A segunda mudança foi mais criativa. Ele criou uma holding com o nome de uma empresa que não existe oficialmente e transferiu a apólice para lá. Ninguém ia nunca descobrir, mas você descobriu. Beatriz folheou as páginas do caderno. Pai, Isabela tinha 3 relacionamentos extraconjugais documentados nos últimos 8 meses. 3. E ela estava conversando com um advogado sobre divórcio. Meu coração parou de bater por 1 segundo. Espera, você está me dizendo que... Tô dizendo que Felipe descobriu que ela ia pedir divórcio. E tô dizendo que o seguro de vida dela seria a solução perfeita para um homem que estava gastando mais dinheiro do que ganhava. Beatriz puxou mais documentos. Os gastos dele explodiram nos últimos 2 anos. Cartão de crédito machado. Dívida com pessoas erradas. E então, Isabela conheceu você, conheceu seu negócio, casou com ele. Mas ele não amava ela. Ele amava o que ela podia lhe dar. As conversas de WhatsApp que Beatriz me mostrou eram de Felipe,
com um homem chamado Marcelo. Conversas sobre quando a coisa vai ficar resolvida. Sobre ele não vai suspeitar de nada. Sobre ela tá fraca demais para resistir. Fraca demais. Isabela tinha começado a ficar doente 3 meses antes de morrer. Tontura, dores de cabeça, náusea. Os médicos nunca acharam nada. Sempre atribuíram a ansiedade, estresse. O que você acha que acontecia se alguém desse para ela uma dose pequena de algo tóxico dia após dia? Beatriz deixou a pergunta no ar. Pai, o aneurisma dela? Aquilo que foi tão rápido. Aquilo que ninguém viu chegando. Ela pegou uma folha impressa de um laboratório privado. Isabela tinha marcas de injeções nos braços. O laudo tá aqui. Ninguém procurou porque ninguém desconfiou. Mas, se a gente exumar o corpo, se a gente fizer uma autópsia completa, ela não terminou a frase. Não precisava. A polícia exumou Isabela 1 semana depois. A autópsia revelou o que a gente já sabia. Doses pequenas de veneno ao longo de meses. Injeções disfarçadas como algo comum. Felipe tinha aprendido isso de quem? Beatriz descobriria depois que ele tinha um irmão que trabalhava em farmacologia. Felipe foi preso numa quinta-feira. Quando viram os registros bancários, as conversas de WhatsApp, o seguro de vida que ele tinha alterado, ele simplesmente se rendeu. Nem tentou fugir. Estava ali, naquele escritório dele, e quando os policiais chegaram, ele apenas colocou as mãos atrás da cabeça. O julgamento durou 6 meses. Felipe se declarou culpado no 3º mês. Não valia a pena lutar. Havia muita evidência, muita documentação. A única coisa que ele fez foi tentar justificar. Disse que Isabela ia destruir ele, que ela ia levar a herança do pai, que ele precisava daquele dinheiro para pagar os credores, como se necessidade justificasse matar sua própria esposa. O juiz condenou Felipe a 28 anos de prisão. Beatriz chorou quando a sentença caiu, não de alegria, de raiva, porque 28 anos significava que ela ia ficar velha enquanto ele continuava respirando. Mas era a única justiça que o sistema podia oferecer. Depois da sentença, Beatriz me levou até o cemitério onde Isabela estava. Pai, ela disse, colocando a mão no meu ombro, você tem que perdoar a si mesmo agora. O Felipe é responsável pelo que fez. Mas você também precisa saber que você não sabia. Eu sabia que algo estava errado. Eu escolhi não ver. E aquela escolha tinha custado a vida da minha filha. Beatriz ficou em São Paulo depois disso. Voltou para trabalhar como jornalista, mas dessa vez documentando crimes, expondo pessoas como Felipe. Ela transformou a dor em propósito. Eu vendi a empresa 3 anos depois. Não conseguia mais entrar lá sem lembrar de Isabela dormindo nos meus papéis, quando era pequena, sem lembrar que eu tinha dado tudo aquilo para o homem que a matou, porque eu estava de luto e era burro demais para ver. O dinheiro da venda eu dividi com Beatriz. A gente usou para criar uma fundação em nome de Isabela, para mulheres que estavam sendo abusadas, para pessoas que não tinham ninguém olhando por elas,
porque se a gente não pode trazer ela de volta, a gente pode fazer com que a morte dela signifique algo. Luto é uma coisa que nunca vai embora, mas justiça, aquela a gente conseguiu.